Você vai ouvir agora o devocional diário dos 40 dias de oração no Monte 2023, Igreja Batista da Liberdade. Semana 5, dia 34. Bíblia, única regra de fé e prática. O cristão tem como única regra de fé e prática a Bíblia. Há outros segmentos do cristianismo que adotam outras bases, como a tradição, escritos dos seus fundadores e etc. A Reforma Protestante trouxe 5 postulados: sola gratia, somente pela graça; solo Christus, somente Cristo; sola fide, uma só fé; sola Scriptura, somente as Escrituras; e solo Deo gloria, glória somente a Deus. Se tirarmos a palavra de Deus do cristianismo ou aceitarmos outras bases, ficaremos totalmente vulneráveis, inseguros e sem direção. A igreja é como um trem que está a caminho da terra prometida. Os trilhos onde esse trem caminha são as Sagradas Escrituras. A garantia de que a viagem é segura e chegará ao destino certo está na palavra de Deus. Aqui estão algumas necessidades do cristão nessa caminhada. 1. Alimento espiritual. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5, versículo 12 a 14. Assim como necessitamos de alimento físico para o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito precisam de alimento espiritual. Alguns não crescem espiritualmente, porque ficam apenas se alimentando com leite. Mas o texto diz que precisamos de alimento sólido. O leite é para as crianças inexperientes. O sólido é para adultos espirituais, que vão aperfeiçoando sua caminhada, discernindo o bem e o mal. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Efésios 4, versículo 13 e 14. 2. Guia para as decisões. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Deuteronômio 5, 29. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos ao Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E, se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Deuteronômio 6, 24 e 25. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. A palavra de Deus é um guia para as nossas decisões, porque contém instruções, princípios e preceitos e normas que nos ajudarão. O nosso coração é enganoso e tem uma tendência para o mal, por causa da nossa velha natureza. A palavra de Deus nos auxilia a entender e discernir o bem e o mal. Por ela é chamada de nossa justiça. O nosso dever é aplicar e obedecer a palavra, e assim viveremos no centro da vontade de Deus, e consequentemente seremos bem-sucedidos. 3. Base para a doutrina. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Efésios 4, versículo 14. Doutrina é o conjunto de verdades extraídas da Bíblia, que compõe a base para a crença e prática dos cristãos. Alguns chamam estas verdades de declaração de fé. Sempre existe o perigo de elaborar doutrinas da palavra de Deus por causa de interpretações erradas e revelações discordantes da palavra de Deus. Qualquer revelação ou ensino extra-bíblico não deve ser aceito. Estude a Bíblia. Tenha o tempo a sós com Deus diário, onde você fala com Ele e também ouve a sua voz pelo estudo da palavra. Fale com o Senhor. 1. Peça a Ele o alimento sólido da palavra diariamente. 2. Fale com Ele que você tem um compromisso de tomar decisões e fazer escolhas com base em sua palavra. 3. Peça a Ele maturidade espiritual.